Boa noite, boa noite. Vamos começar o nosso módulo 2 da consultora 10K. Você aí, consultora, vai vender mais de 10 mil reais todos os meses. Já imaginou vendendo todos os meses mais de 10 mil? Primeira coisa, isso na minha mente lá há 8 anos atrás era impossível, né? Se eu vendesse 800 reais, eu já estava faceira. E, e só de mudar a mentalidade, de criar experiências, de mudar os ambientes, a gente já consegue ter uma mentalidade expandida, né? Hoje eu não vendo mais só 10 mil, vendo mais, né? 20, depois eu quero vender 30, e assim vai, a gente vai querendo mais, né? Então, primeira coisa que eu quero começar essa reunião com uma questão de reflexão. E se tiver papel e caneta na mão, melhor, tá? Para vocês junto irem anotando. Você, em algum momento, já disse assim: eu já tentei de tudo, mas nada muda. Ai, o dinheiro entra e sai como fosse água. Nunca é suficiente. Parece que esse negócio não é para mim. Parece que isso aqui não é para mim. Você até se esforça, mas logo desanima. Quem já passou por isso? Eu também. Eu já passei por isso e constantemente nós temos que cuidar a nossa mentalidade para que isso não venha a se repetir. Por isso que é importante a gente mudar a nossa mentalidade. Como diz lá em Romanos 12:2, transformai-vos a vossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que eu vou experimentar de uma vontade que é boa, perfeita e agradável? Eu preciso renovar minha mente. Preciso transformar a minha mente. Então, é isso que eu quero trazer hoje nessa reunião para vocês. Então, primeira coisa que nós vamos ter que fazer é sintonizar a harmonia com o dinheiro, fazer as pazes com o dinheiro, tá? Por quê? Eu aprendi, sempre quando eu tinha que pagar uma conta, eu ficava com raiva, ai que droga, tem que pagar essa conta. Nossa, olha esse cartão, veio muito alto. Nossa, eu tenho que pagar esse boleto, não sei o quê. Sempre que eu reclamava, sempre vinha mais caro, mais alto, sempre estava na escassez. E quando a gente tem uma conta, a gente diz assim, glória a Deus, obrigado, Senhor, que eu vou conseguir pagar essa conta. Graças a Deus, mesmo que tu não tenha o dinheiro, você já tem que agradecer. Graças a Deus que eu tenho essa conta e eu já tenho as clientes que vão trazer as vendas que eu preciso para poder pagar essa conta. Quando a gente muda essa harmonia e faz as pazes com o dinheiro, porque querendo ou não, aí a gente começa a dizer: ah, o dinheiro é o problema. O dinheiro é o problema, a falta do dinheiro é o problema, né? A separação, a briga com o marido é o problema. Ah, eu não tenho esse negócio para comprar para o meu filho é o problema. Ah, eu tô passando com essa enfermidade e não tenho dinheiro porque esse é o problema. Então, tu sempre acha que o dinheiro é o problema. Então, hoje eu quero fazer uma mentoria, né? Literalmente pensando exatamente nisso, sobre a gente ressignificar a nossa mentalidade sobre o dinheiro. Eu li um livro, até emprestei para a Roberta, né? Dos Segredos da Mente Milionária, que é maravilhoso. Ele fala muito sobre isso. E eu estou lendo um outro livro também que fala sobre nossas emoções com o dinheiro, né? Como isso interfere. Então, primeira coisa, hoje a nossa mentoria vai ser assim. Eu quero conversar também, né? Depois, se as meninas forem entrando também, a Thalita pode também conversando aqui. Eliminando as crenças limitantes, tá? Então, primeira coisa, as crenças, elas impedem o nosso crescimento. Então, quais são as crenças que nós temos? Tem que identificar. Então, eu até coloquei aqui, ó. Antes da gente desistir, antes da gente dizer, ah, isso não é para mim, eu tô cansada, tô desanimada, não sei se vou conseguir. Antes de jogar a toalha, nós temos que fazer essa autoanálise e voltar e alinhar essa frequência, porque tudo é energia, tudo é energia, tudo é energia, tá? E eu quero agora, então, que vocês, né, vai ficar gravadinho, mas a Thalita já pode escrever agora ao vivo. Os 3 maiores desejos teus, Thali, esse ano. Escreve aí, num caderno.
os 3 maiores desejos. Mas quando tu for escrever, tu tem que sentir esse desejo. Sente qual é esse primeiro, esse segundo, esse terceiro. Quais são os 3 primeiros que veio na tua mente? Pode ser financeiro, pode ser uma experiência, pode ser algo que você está almejando muito, mas os 3 maiores desejos desse ano. Oi, Clarice, bem-vinda! Agora eu estou falando, claro, para você pegar um caderno, uma caneta e parar para refletir os teus 3 maiores desejos desse ano. Aí você anota, tá? Vê na sequência o primeiro desejo, o segundo desejo, o terceiro desejo. Quais são os 3, né, maiores desejos, tá? E deixa ali guardadinho, né? Se vocês quiserem escrever aqui se já deu ou ok, quando vocês já conseguirem escrever, e sintam esse desejo, sintam o que vocês querem. Ah, é uma saúde para o corpo? Ah, é um bem material? Ah, é uma conquista profissional? O que é que você deseja? Esses 3 maiores desejos que você deseja ainda esse ano realizar. Nós estamos no mês de abril, né? E abril, eu quero que seja o mês de abrir a mente para liberar toda a escassez e remover todos os bloqueios emocionais em relação ao dinheiro. Porque assim, gente, eu vejo muito isso e lá no seminário eu conversei com as 2 rainhas, né? As 2 rainhas que mais me chamou a atenção, porque elas trabalham online. Uma tem bebê pequeno, a outra tem 2 filhos e um irmão doente que ela cuida dentro de casa. Ela não sai para lá e para cá o dia inteiro. Elas trabalham no online e elas trabalham somente na parte da tarde. 4 horas por dia elas fazem Mary Kay. E elas são mulheres que ganham mais de 12, 15 mil, uma já ganhou 20 mil por mês. Só como diretora, fora as vendas, tá? Então, eu fui conversar com essas mulheres para dizer o que vocês estão fazendo. E elas falaram que a primeira coisa foi o desbloqueio das crenças. Porque às vezes a gente acha que tem que trabalhar 22 horas por dia para poder ganhar aquele dinheiro e se esforçar e se rasgar de trabalhar. Não, a gente tem que trabalhar mais focada e intencionalmente. E sem essa crença, esse bloqueio financeiro, que é o que eu vou falar para vocês, se vocês acharem que faz sentido alguma dessas coisas que eu vou falar, tá? Então, assim, tudo é energia. Então, o dinheiro também ele vai vir com a tua energia positiva. Ele não vai chegar, gurias, o dinheiro, as bênçãos, as finanças, as vendas, onde tem resistência porque ele está bloqueado. O que é a resistência? Aquilo que eu tô expelindo. Então, por isso que eu falei, a gente vai ter que entrar agora em harmonia com o dinheiro. Harmonia, porque assim, ó, na palavra de Deus fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, aquela coisa que você vai, né, a paixão pelo dinheiro, não a ambição de sim, eu sou uma pessoa próspera, abençoada. Tanto que no céu nós vamos andar em ruas de ouro, né? Nós vamos andar em ruas de ouro, de tanto que Deus quer dizer que nós somos os donos. Nós vamos pisar, né? Vamos pisar literalmente no ouro. Esse aqui, amiga. Tá, mandei pra ela. Então, assim, quando a gente tem medo, tá? Algum tipo de medo, algum tipo de culpa, nós também criamos essa resistência, essa barreira para essa abundância vir, certo? Então ela não vai vir. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar esse medo por coragem. E como é que a gente muda o medo pela coragem? A gente muda fazendo. Thalita, vamos lá na loja tal e tu vai falar com a pessoa para fechar uma parceria. Nossa, mas eu morro de medo. Eu morro de medo. Eu não consigo falar com as pessoas. Eu tenho um bloqueio de falar com as pessoas. Deixa eu ver o que ela mandou. Bom dia.
Manda por e-mail. Aqui a Stephanie tá tentando entrar, não tá conseguindo entrar. Então, tá. Tô com medo de falar com as pessoas. Como é que eu vou vencer esse medo? Falando, fazendo. Então, a Thalita vai ficar um dia no espelho, tu vai se olhar, que é o que eu fazia, gente. Eu morria de medo de falar com as pessoas. Eu morria de medo. Eu tinha muita vergonha. E eu disse, como é que eu vou fazer como é que eu vou fazer essa abordagem? Como é que eu vou falar do produto? Como é que eu vou fazer, gente? Pelo amor de Deus. E daí eu comecei a treinar no espelho e comecei a ver vídeos. Eu sempre gostei de ver vídeos que eu pudesse crescer. Então, a nossa mente, ela tem que ser alimentada com coisas que vão nos trazer coragem. Palavras de ânimo, pessoas que você vai estar junto, se conectando, e tu vai observando como é que elas vão fazendo, né? Então, a gente tem que aí o medo vai virar em coragem a partir do momento que eu fizer. E culpa, às vezes a pessoa se culpa, né? Não, mas eu tô aqui, ó, eu tô trabalhando dessa maneira, assim, me parece tão fácil, tão leve. Ai, eu acho que isso não vai dar certo porque, ai, eu me sinto culpada. Eu no começo eu me sentia culpada por estar ganhando dinheiro. Comecei a ganhar dinheiro, e disse, não, mas isso aqui, será que eu não vou me corromper? Será que isso é errado? Será que eu tô fazendo, tô tentando pegar dinheiro da outra pessoa? Ai, será que eu tô errando com isso? Então, às vezes, são crenças e bloqueios que estão no nosso subconsciente, né? No nosso inconsciente, elas estão lá. Então, a riqueza, a abundância, as vendas, o dinheiro, ele vai vir como? Primeira coisa, a aceitação. Então, Clarice e Thalita, que vocês estão aqui. Já imaginem vocês sendo, na outra reunião, eu fiz esse exercício com as meninas, sendo vocês a melhor versão de vocês mesmos. Imaginem. Imaginem vocês sendo as tops de vendas. Vocês assim, ó, todo mundo chamando vocês para vender Mary Kay, que querem comprar Mary Kay de vocês. Se imaginem nesse momento. Qual é a roupa que vocês estão vestidas? Qual é a maquiagem que vocês estão? A unha de vocês está feita? Vocês estão bonitas? Como é que tá esse visual de vocês? Sendo as tops. Então, primeiro a gente tem que identificar os bloqueios, mas também imaginar como a gente seria a nossa melhor versão. Então, eu não posso sentir culpa por querer mais. Vocês já sentiram isso? Eu já senti. Eu já senti culpa por querer mais. Ai, mas será que eu não estou sendo ambiciosa? Ai, mas será que eu tô certa em querer mais? Não, mas eu sou grata pela vida que eu tenho, eu sou grata pelas coisas que eu tenho, mas eu quero mais. E às vezes a gente se culpa por isso. Mas a gente não tem que se culpar. Porque se há esse desejo no nosso coração, a gente sabe que Deus pode realizar. Medo de ser rejeitado. Um dos maiores bloqueios é o medo de ser rejeitado, né? Nós temos esse bloqueio muito instalado, principalmente nós mulheres, porque nós queremos ser aceitas. Mas a gente não precisa ser aceito o tempo todo. E quem é que vai pagar nossos boletos por ser aceita ou não, né? E incoerência. A incoerência é um outro bloqueio, tá? Ser incoerente. O que é ser incoerente? Você não está de acordo com aquilo que você acredita. Então, a incoerência naquilo que pensa, naquilo que sente, naquilo que faz. Então, eu tenho que ser coerente. Eu acredito que a Mary Kay é um bom negócio. Eu acredito que os produtos eles são excelentes. Eles podem mudar a pele da pessoa. Ela pode se sentir maravilhosamente com essa pele. Ela pode ter 33 anos, parecendo que tem 23, por causa que a pele dela tá maravilhosa com os produtos Mary Kay, né? Ela se sente, né, com autoestima elevado na hora de fazer uma maquiagem, na hora dela atender uma cliente, da cliente ficar bem. Então, a gente tem que entender se eu penso, se eu sinto que essa empresa é uma empresa top, que ela é top um, né? A Mary Kay, vocês representam a empresa que é top um de vendas diretas, né? De fragrância não, tô profetizando, de maquiagem e cuidados com a pele. Então, você vai se empoderar desse título. A empresa que você representa, ela é top um. Então, você vai ser uma consultora, uma futura diretora, se quiser a carreira, top um, porque você vai se empoderar nesse lugar. Você vai sentir
essa tua melhor versão. Aí vai ser coerente. Eu acredito que o mercado é top, eu acredito que os produtos são bons. Eu vejo que pessoas estão ganhando dinheiro. Então, o negócio ele tá validado em mais de 43 países, né? O negócio ele tem mais de 62 anos. Então, é um negócio que deu certo ou não? Ele deu certo, ele já deu certo. E por que que para ti não pode dar certo? E porque pra ti, somente pra ti, não vai dar certo. Ah, não, mas é porque a vizinha, ela entrou na Mary Kay e ela se endividou. Não, é porque a mulher do meu ex-patrão, ela entrou na Mary Kay e diz que só dá certo se você for diretora e tal, colocando pessoas. Eu já ouvi isso tudo, né? Inclusive de pessoas que eu amo, e no começo me desanimou. Mas eu não acreditei nisso, porque eu vi que realmente havia pessoas de muito sucesso ganhando muito dinheiro, e é essas pessoas que eu vou me inspirar. Porque se eu escolher qualquer outra profissão, várias pessoas que eu conheço são advogados, médicos, tá? Até um rapaz hoje que a gente foi vender o perfume também, né? Ele capitão e ele tá procurando uma renda extra da aeronáutica porque ele diz que não tá dando conta só com o salário dele. Então, então qualquer profissão, se você não for excelente e outra coisa, nós estamos vivendo num mundo que está cada vez mais caro as coisas. As pessoas estão buscando uma renda extra, as pessoas estão procurando. E você pode ter uma renda extra maravilhosa na Mary Kay. Foi o que eu fiz. Quando eu comecei a fazer, mesmo com as minhas crenças, mesmo com minhas limitações, mesmo com vergonha, mas com desejo de dar certo, eu tava com desejo que desse certo. E eu olhava as pessoas que estavam dando certo. E eu falei, eu vou fazer esse negócio dar certo. Mesmo com todas essas crenças, como é que eu venci os meus medos? Fazendo. A gente vence os nossos medos fazendo, né? Eu vou ser rejeitada? E aí, não tô nem aí. Tá, porque assim, a gente vai receber nãos, a gente vai ser ignorada, a gente vai, só que você tem que entender primeiro o desbloqueio. Como eu vou ser uma pessoa atrativa? Como eu vou ser uma pessoa que está bombando nas vendas? Só divulgando nas redes sociais? Não. Só indo que nem uma louca de loja em loja, batendo de loja em loja. Eu posso ir o dia inteiro em loja em loja. Se eu tiver bloqueada na minha mente, eu não vou vender nada, nenhum batom. E já aconteceu isso comigo. Quando eu estava totalmente bloqueada na minha escassez, nos meus bloqueios, eu fiz um dia um evento inteiro, dei o meu melhor, mas morrendo de vergonha e com medo de vender, com medo de cobrar, com medo de oferecer e trazer o dinheiro para mim. E eu não vendi, vendi só uma base. E depois que eu venci esses medos, eu fiz o mesmo evento numa outra oportunidade e vendi R$ 1.800. Olha só, porque eu desbloqueei a minha mente. E ainda nem tinha desbloqueado tanto que nem eu desbloqueei agora. Aí eu comecei a ver, opa, eu tô ganhando mais trabalhando somente no sábado com Mary Kay do que como CLT. Então, eu posso fazer esse negócio dar certo. Em vez de ser uma renda extra, pode ser minha renda principal. E foi o que eu fiz. Mas eu venci, gurias, muito e até hoje eu venço, porque eu falando para vocês, eu também estou falando para mim. Nós temos que vencer a ansiedade. Nós temos que vencer constantemente esse espírito de escassez. Sabe quando você vai comprar uma coisa e daí tu fica morrendo de medo de faltar? Isso aí vai faltar, porque tu tá no espírito, na tua frequência, tu tá na escassez. Então ela vai faltar, porque se tu tá acreditando que vai faltar, vai faltar. Aquilo que nós tememos vem a ser sobre nós, né? Isso tá até na Bíblia, em Salomão. Aquilo que eu temi, não, Jó, aquilo que eu mais temia veio sobre mim, ele falou. Então, até bíblico, nós temos que cuidar dos medos que nós temos. Muito real isso que eu tô falando para vocês, tá? Então, se vocês têm um medo, coloquem diante de Deus, orem e peçam para o Senhor tirar esse medo de vocês, né? E a gente vai vencer os medos também fazendo, né? No caso nessa questão das vendas, tá?
Medo de comprar. Quantas vezes, gurias, eu vejo isso, tá? De uma consultora de beleza para fazer um pedido, tá? É um pedido que ela vai vender e ela já tá morrendo de medo na hora de comprar. É normal? É normal no começo, né? Mas se você já teve uma experiência, você já se sentiu capaz, que você pode vender, por que que você faz pedidos pequenos? Se vai, você vai ter o mesmo trabalho de vender um pedido grande. Mas primeiro, eu concordo, se você tá morrendo de medo de fazer o pedido, não faz. Não faz. Primeiro vai curar esse teu medo e depois tu vai olhar o negócio como um negócio de grandiosidade para você ganhar o lucro maior e você vai amar o lucro e você vai ter o lucro. Não, hoje, gurias, eu olho quanto que eu posso lucrar nesse produto. Eu sempre foco nas promoções, porque eu sempre penso quanto que eu posso depois lucrar com esse produto. E claro, vender na promoção é maravilhoso, porque eu sempre também tive que ressignificar essa crença em mim. Ah, eu vou vender na promoção, eu vou vender na promoção, consigo vender na promoção. E eu tive que sarar isso em mim. Então hoje eu vendo na promoção da Mary Kay. Ó, esse aqui tá na promoção da Mary Kay. Não faço a minha promoção. É a promoção da Mary Kay. A não ser que tenha algum produtinho ou outro, daí tu ganha em um outro. Mas, por exemplo, maquiagem a gente já tem um percentual muito pequeno, né? Não tem como lucrar muito. Então, não pode dar muito desconto. Porque daí a pessoa, tu não vai lucrar. Então, tu tem que pensar no lucro, tu tem que pensar, eu sou uma empresária, eu sou uma mulher de negócios, eu sou inteligente, Deus me deu capacidades e eu vou fazer esse negócio dar certo, certo? Então, vamos lá. Outra coisa, comparação. A comparação, ela é terrível. A comparação, ela pode nos destruir, porque às vezes pode ser uma inveja embutida lá dentro do teu coração. Por que que a fulana lá não se esforça que nem eu e daí ela tá ali, ó, conquistando horrores, vendendo horrores? Ai, por que que eu entrei nesse negócio aqui, ó, e eu não tive nenhuma venda? Ai, não sei se é pra mim. A fulana lá vende horrores, por que que eu não vendo? Por que que a Thalita vendeu mais de 30 bases, hoje eu vendi mais duas bases e eu não vendi nenhuma? Então, aí tu tem que pensar, tá, essa comparação, ela tá te destruindo? Então vamos voltar. Eu recém entrei na Mary Kay, eu tô voltando aos poucos na Mary Kay. Eu ainda tenho crenças que eu preciso ressignificar, então eu vou andar com pessoas que já mudaram sua mente. Eu vou andar com a Thalita, eu vou andar com outra pessoa que tá mudando a mentalidade dela, eu vou observar outra pessoa. E aí, gurias, vocês vão vencendo os medos, entendeu? Vão vencendo. Aí, em vez de comparar, você vai se inspirar. Foi o que eu fiz. Em vez de ficar me comparando e vendo que eu não tinha resultado e a outra pessoa tinha, eu fui me inspirar. Tá, deixa eu ver o que que essa pessoa tá fazendo, que ela tá tendo sucesso. Ah, ela tá fazendo bazar, ela tá fazendo ações em empresas, ela tá fazendo, eu vou fazer também. Vamos ver se vai dar certo, né? E outra coisa que nos destrói é a culpa. Às vezes a gente vai lá, faz um pedido na Mary Kay, aí tu já fica, ai, que culpa. Ai, meu Deus, usei meu cartão de crédito. Ai, eu tô me sentindo culpada. Ai, e agora? O que que eu vou fazer? Ou, ai, meu Deus do céu, eu tinha que vender esse negócio para cliente e vendi para outra, agora eu tô me sentindo culpada. Aí tu vai gerando dentro de ti um espírito também de bloqueio de escassez. E isso também não é bom, tá? Mas como que eu vou alinhar? Como que eu vou alinhar, fazer esse alinhamento? Eu fui num culto e foi muito maravilhoso o que aquela pastora falou. Ela disse assim, ó, as riquezas, as bênçãos de Deus, elas são abundantes. É como se fosse um rio mesmo, assim, ó, fluindo e não para, e não para. Aí o que que não tá alinhado para essa bênção vir sobre as nossas vidas? O alinhamento de eu estar aqui, ó. O bloqueio me deixa aqui, longe da fluidez da abundância. E daí eu recebo só uns respinguinhos, só umas gotinhas. E não, Deus ele quer a totalidade. Deus ele quer que a gente esteja aqui, exatamente aqui para usufruir dessa fonte. Então eu preciso me posicionar. É uma questão de posição. Se eu tô posicionada para cá no bloqueio, eu tenho que sair desse bloqueio, e vir para a abundância.
né? Então, focar em vez de ter em ser. Focar em vez de ter e ser. Vamos ser mais do que ter. Então, só da gente entender isso, a gente vai entender. Nossa, a Clarice, ela é uma mulher incrível. Ela é capaz. A Clarice, ela pode fazer esse negócio acontecer. A Clarice, ela pode desenvolver habilidades maravilhosas de venda. Eu já tive pessoas que falam assim: eu já vi que eu não dou para venda. Todo mundo pode dar para venda, porque tudo é venda. Se você for trabalhar em qualquer outro lugar, em qualquer outra empresa, de alguma maneira você vai ter que vender a sua pessoa para essa empresa, dizendo que você sabe fazer esse serviço para ela poder te contratar. Isso também. Tu tá vendendo a tua imagem, tu tá vendendo a tua capacidade, tu tá vendendo a tua hora, o teu tempo, né? E as pessoas não se ligam nisso. E por que que não vender um produto que vai te dar uma rentabilidade maravilhosa? O meu marido falou na outra reunião de unidade que a gente falou, eu não gosto de ganhar pouco. E ele sempre pensou, porque sempre entrou muito Pix, né, na nossa conta por causa do meu negócio Mary Kay, mas sempre Pix pequenos. Ah, 154, 200 e pouco, pouco. E as vendas que ele estava acostumado eram vendas maiores de lojistas. Mas eu sempre ganhei mais, mesmo com um pouquinho, né? E eu disse para ele, seja fiel no pouco. Aí, quando ele viu também para vender 22 agora perfumes que ele vendeu, ele viu. Nossa, entrou muito Pix. E ele viu que daí no montante ele ganhou mais do que ele poderia ganhar. E a hora trabalhada é muito menor. Então, a gente tem que trazer a consciência. Às vezes a gente não traz a consciência e não dá valor para aquilo que a gente tem na mão. Nossa, eu tenho na mão aqui um pó, um pozinho. Ele tava na promoção, 70 com 90. Eu vendi todos os pós que eu peguei na promoção. Tá faltando até pó. Eu fiquei pensando, por que que eu não comprei mais pó que tava na promoção? Aí também entra a mentalidade. Achei que não ia vender, mas eu poderia ter pegado mais porque eu ia vender. Então, eu poderia ter uma mentalidade ainda mais elevada, né? Porque agora todas as encomendas vão estar no valor normal e eu poderia estar vendendo e lucrando mais, porque mês passado estava na promoção. Entenderam? Então, vamos abandonar o papel de vítima, de coitadinha, não consigo, não é para mim, isso é difícil, tá, mas eu não sei falar, eu não sei fazer. E como a gente pode ser essa melhor versão? É como se fosse uma atriz. Você vai ser uma atriz de Mary Kay, né? Então, você é uma atriz e eu vou desenvolver um papel de ser a melhor consultora da minha cidade. De ser a melhor, todo mundo vai pensar em Mary Kay, vai pensar em mim, porque eu represento a marca, eu vesti a camisa. E daí você vai conseguindo desenvolver o teu negócio com essa leveza, sem essa cobrança, sem essa rigidez, mas com alegria, com felicidade. Quando a gente desenvolve o nosso negócio com alegria, com felicidade, com amor, vocês vão ver quantos frutos e resultados vocês vão ter. Vocês vão ficar tão impressionadas e vão dizer por que que eu não pensei nisso antes? Por que que eu não desbloqueei isso na minha mente antes? De tantos resultados maravilhosos. E uma coisa é certa, eu sempre falo para todo mundo, a motivação, ela vai vir com os resultados. Quando você tá tendo resultado, aí você vai ter mais motivação. Então você não tem que esperar ter a motivação para poder começar a ter o resultado. Não, você tem que ter a disciplina com amor e entusiasmo para poder ter os teus resultados. E aí você vai ter muito mais motivada. E agora eu quero que vocês imaginem. Imaginem um rádio daqueles antigos, sabe? Aqueles rádios antigos que tu tinha que sincronizar. Pensa que o dinheiro é assim, a venda é assim, a abundância que vocês estão na vida de vocês é assim. Olha aí, conseguiu entrar, amiga! Então, você vai ter que sintonizar. Oi, maravilhosa! Não tá te ouvindo? Não tá me ouvindo? Vê agora. Tá me ouvindo?
Deu? Só que eu não tô te ouvindo, amiga. Vamos desbloquear aqui. Vê. Oi. E Foi? agora deu. Ai, que bom ter tu aqui. Que bom que deu certo. Reiniciou o Ai, graças a computador. Deus. Às Sim, vezes mas tem que fazer isso. não deu certo. É, não deu certo de um jeito, mas eu tentei de outro, e quando a gente quer, a gente dá um jeito, né? A gente dá um Então, jeito. É isso aí. Eu tô tava falando com aqui. as gurias aqui, antes de tu entrar, que pra Uhum. gente imaginar um rádio. Imagina aqueles Sim, rádios antigos para sincronizar, né, uma estação que tu quer escutar muito. Vamos sincronizar o dinheiro abundância, tá? Se a gente não tiver bem sincronizado, vai ter ruído, vai ficar chiado, não vai conseguir ouvir direito. E é assim a vida de abundância, de dinheiro, de prosperidade. A gente tem que estar bem sincronizado. Porque qualquer bloqueio, qualquer desalinhamento, esse posicionamento estando fora, a gente não vai ter a totalidade dessa frequência, né? Então, os hábitos, a Stephanie pode falar um pouquinho isso também, os sentimentos de como desbloquear, né, para a gente vencer esses medos, vencer essa escassez, né? O sentimento, né? A gente às vezes se sente errado, né? Por exemplo, assim, eu só vou vender se eu der um desconto. Eu acho que eu vou ter que dar um desconto porque daí eu consigo vender. Não, mas eu tenho medo de cobrar, porque o que, que a pessoa vai pensar de mim, né? Que eu tô cobrando, ela vai achar o quê de mim? Né? Ou às vezes tu faz um serviço, né? Por exemplo, vamos fazer uma aula de automaquiagem, eu vou cobrar essa aula de automaquiagem. Não, mas eu vou fazer de graça, porque, o que, que a pessoa vai pensar, né? Eu não tenho tanta experiência, então ou eu cobro mais barato, tu perde o teu valor. Porque esses bloqueios, eles impedem a gente de vencer, né? O medo de perder o que tem, por exemplo, eu tenho um limite no cartão. Não, mas eu não vou fazer o pedido porque vai que eu precise. Vai que eu tenho uma emergência. A emergência vai vir, porque tu já tá vibrando, tá sintonizando que vai precisar da emergência. Em vez de tu falar assim, não, eu tenho esse aqui, ó, eu tenho R$ 1.000 de limite e eu posso fazer desses R$ 1.000, R$ 1.500. Então eu vou multiplicar. Entendeu? Então eu vou fazer esse dinheiro acontecer. Daí eu vou ganhar os 1.000 mais os 500. Aí eu vou pegar e vou investir mais. Aí eu vou pegar os 1.500 e vou ter 3.000. Aí eu vou ter R$ 3.000, os 1.500 mais 1.500. Aí, por que que a gente não pode pensar dessa maneira? Por que que a gente não, a nossa programação na infância, ela não tá assim. Na minha infância, minha mãe, ela era uma professora, sozinha, né? Tinha que se virar sozinha, uma mãe solteira, trabalhava o dia inteiro. Para quê? Não pode, isso não pode, isso vai farrotar, isso não sei o quê, né? Então eu vivi com isso, com essa escassez, com essa pobreza, com essa mentalidade pobre, né? Então, às vezes, é uma programação lá na nossa infância que a gente tem e a gente carrega até hoje. E como a gente desbloqueia isso? Fazendo hábitos novos, falando com pessoas novas, né? A gente estando em ambientes novos, se permitir, guri. Peguem essa palavrinha, a permissão. Se permitam sim querer ganhar mais. Se permitam sim querer ser uma consultora 10K ou mais, vender mais de 10.000. Se permitam ter esse sentimento de merecimento. Não, eu mereço ser uma consultora top. Eu mereço ser uma consultora que vende mais de 10.000, né? E a imagem, que nem eu falei de vocês, a imagem que vocês têm de vocês mesmas. Comecem a se visualizar com a imagem de sucesso que vocês querem. Com a imagem de sucesso que vocês vão olhar no espelho e dizer, bah, essa mulher é top. Essa mulher, olha tudo que ela venceu. Olha cada crença que ela suportou, ela superou. Acordar para a vida, gurias, e acordar para nossa melhor versão é sim dizer eu mereço mais. Eu mereço mais. Eu mereço mais clientes. Clarice, quer falar alguma coisinha? Não? Oi, Então, Thalita. oi, pode falar, minha linda, se quiser falar alguma coisinha. Oi. Desculpa, é que meu telefone ele tá um pouco ruim. Aí às vezes eu toco na tela e ele demora um tempo para responder. Ah, não tem problema.
Que bom que vocês estão aqui, gurias, então. Eu chamei a Stephanie também, que ela também é uma Mary Kay, né? Tem que dar uma potencializada com toda essa maravilhosa que ela é uma coach, né? Então ela também trata, né, disso, sobre as nossas crenças, sobre a gente saber administrar as nossas finanças, não ter a escassez, os ambientes que nós temos que estar e os bloqueios. Então, Stephanie, eu tinha pensado assim, ó, até para as meninas elas compartilharem quais são as crenças que elas acham que têm. Por exemplo, assim, uma crença que eu sempre achei, vender é difícil, né? E daí a gente poder fazer os drives, né, mentais para a gente ressignificar essas crenças. Daí é contigo, amiga, que tu é top nesse assunto. Tá. Então, para quem não me conhece, eu sou a Stephanie Araújo, sou coach de vida, coach de negócios, né, que chamam Master Coach, mas é mais centralizado para o coaching de vida, né, para o life coaching. Sou mentora, autora do livro Eu Te Entendo, agora também representante Mary Kay, e caminhando, né, para ser diretora também, porque eu uso os produtos e vejo como faz diferença, minha pele já é outra, só não estou oferecendo como eu poderia oferecer, né, mas a gente pode ser a própria propaganda. Então, vender não é difícil, porque, na verdade, a gente está sempre vendendo. Desde criança, a gente está negociando com os pais. Numa conversa, se eu pedir para o meu namorado, eu quero comer sushi, e ele quer comer massa, e na conversa a gente decide, não, vamos comer sushi hoje e amanhã a gente come massa. Então eu ganhei, eu vendi e ele comprou. Então venda está acontecendo o tempo todo. A gente que às vezes não percebe isso. Eu separei algumas coisinhas aqui, porque eu gosto de ter pelo menos um roteirinho. É claro que a gente acaba deixando fluir no espírito, né? E as coisas vão acontecendo. Mas só para a gente ter mais ou menos uma ideia, né, de segmento aqui, eu coloquei alguma coisinha aqui a respeito de merecimento, de crença e de dinheiro. Posso falar um pouquinho? Pode ser, amiga? Tá. Então vamos lá. Eu botei assim, ó, de início. A gente só recebe até onde a gente acredita que merece. Então, muitas vezes a gente deixa de estar vivendo uma coisa aqui porque a gente está travado aqui embaixo. Às vezes por ambiente, como tu já falou, às vezes por uma crença de é difícil vender, eu não consigo. Ou acho que o microfone da Clarice está aberto, né? Dando uma chiadinha. Tô tentando. Aí deu certo. Obrigada. Às vezes por uma crença, né, de merecimento, ou às vezes realmente de infância, que eu vi o pai e a mãe falando. Então, a gente tem que investigar se aquilo é uma verdade mesmo, ou se para nós é uma verdade. Às vezes não é. Ah, e vender é difícil. Difícil para quem? Por quê? Às vezes não é. Só que a gente ouviu alguém falando, é igual quem tem medo de barata. Quem é que tem medo de barata? Eu não tenho medo de barata, graças a Deus, mas tem muita gente que tem pavor de gritar, de passar mal, de subir na cadeira, de parecer que é uma cobra. E ainda assim eu não tenho medo de cobra. Então, ó, o Enzo está aqui mostrando um quadrinho. Então, a gente tem que investigar de onde vem essa crença. Alguém instalou em nós, do 0 aos 7 anos, a gente tem uma esponjinha aqui, o nosso cérebro ele absorve tudo. Então, a gente aprende ao nosso redor por observação. E aí, depois dos 7 anos, dos 7 aos 14, a gente vai praticando aquilo que a gente aprendeu. E depois vira a fase adulta e tu vai vivendo aquilo, repetindo o que tu aprendeu. E aí, se a gente aprendeu que dinheiro é difícil, que não dá em árvore, que dinheiro é sujo, aquele monte de crença, e depois descobriu que não é, a gente precisa colocar uma nova crença no lugar. E a gente faz isso como? Agindo na direção daquilo, mesmo que seja difícil no começo. Por exemplo, ai, mulher gosta muito de dizer, ai, tô feia hoje. Eu, por exemplo, abri hoje a câmera e pensei, ai, não tô me sentindo muito bonita. Aí eu pensei, tá, daí, perdão da palavra, F, né? Entendeu, né? Então, tipo assim, e aí, grande coisa, tu não combinou de entregar um conteúdo? Tu não tem algo valioso para entregar? Aí tu vai deixar de entregar porque tu não tá te sentindo bonita? Oi? Ainda mais sobre produtos que tu sabe que não é por falta de produto, que tu tem os produtos. Ou seja, não tem desculpa. Tu te acha feia, uma mulher feia? Não, me acho linda. Vou ser muito sincera, eu acho que cada um de nós aqui se acha lindo. Então, por que eu não quis abrir a câmera? Ou que eu não queria, talvez, estava difícil mesmo de entrar, tava dando uns probleminhas. Mas eu ia aproveitar isso. Ai, quer saber? Depois eu entro outro dia. Dava vontade, confesso. Mas aí, para quê? No fundo, era porque eu estava me sentindo feia?
Era porque eu não tinha me maquiado o suficiente? Ou eu não queria, talvez, me expor e, de repente, não saber falar exatamente o que eu queria colocar? Porque a gente sempre, né, com perfeccionismo, quer entregar o melhor, né? Ainda mais com as consultoras Mary Kay. Então, a gente quer entregar o melhor. Então, quer saber? Vai com medo mesmo, vai se sentindo feio, o problema é teu, podia ter se maquiado melhor, tem as maquiagens, não tem nem desculpa, vai. A mesma coisa, gente. Ah, é difícil vender. É difícil? Tu tá vendendo o quê? Tu tá vendendo produto, aqueles batom de 99, ou tu tá vendendo Mary Kay, que é um produto, um dos mais vendidos, talvez a base, acho que já é a mais vendida, né, no Brasil. E aí? Será que realmente é difícil ou tu que tá te colocando nesse lugar? Então a gente tem que investigar a crença, às vezes veio de alguém e a gente acabou pegando pra gente. Então a gente só merece até onde a gente acredita que merece. Tudo é sobre o que a gente acredita. Então, o que, que são as crenças limitantes? São as programações mentais inconscientes. A gente nem percebe, a gente nem se dá conta quando vê a gente está agindo de uma forma mostrando que a gente não acredita naquilo. Eu não consigo nem mentir mais. Eu, de verdade, eu tenho vergonha. Se eu dissesse para a Thalita, ai, amiga, não sei o quê, desse uma enrolada, eu ia me sentir mal, porque eu tenho certeza que ela diz, ah, tá bom, ela não quer entrar, ela não tá legal, e vai respeitar, sabe? Mas para quê? Então fala a verdade, não tô afim de entrar. Entendeu? Não dá uma desculpa. Fala a verdade, não, comprei o kit ali por comprar, não tô afim de ganhar dinheiro. Ah, não tô afim de vender, tô afim só de maquiar um pouquinho, já era, não quero ganhar 10 mil. Tá bom ganhar 1.500, sabe pra quê 10 mil? Entendeu? A gente tem que ser sincera, não dá desculpa, né? Muita coisa é inconsciente, a gente nem percebe. Então, já que a gente não percebe, traz para consciência. Mesma coisa um filho chorando, o marido reclamando. Aí tu vai lá e investiga. Ó, mulher, a gente não fala da gente para não falar dos outros. A gente, quando tava brava lá, anos atrás, né? Não agora, que isso não acontece mais. Mas a gente tá emburrada ali. O que que houve? Nada. Nada. A gente sabe que houve. Às vezes tu chora por alguma coisa, tu dá uma desculpa, ai, tô cansada. Não, tu não tá cansada. Esse choro é de uma outra coisa. E aí tu investiga e tu encontra o motivo. O dinheiro é a mesma coisa. Depois que a gente entende o que é o dinheiro, que é uma energia de troca, antigamente trocava mercadoria, ó, toma aí uma cadeira, opa, ventilador, bora fazer o brick, bora fazer o negócio, toma aqui, trocavam por sal, as coisas, lembra que o salário veio de sal, então era troca. Agora ficou mais fácil, por que eu vou te dar uma blusa se eu não sei se tu quer usar a blusa? Quanto vale essa blusa? 10 reais? Então toma 10 reais, tu faz o que tu quiser com esses 10 reais. Se tornou troca, só isso. A gente às vezes fica com medo do dinheiro, só um pouquinho, o dinheiro é no lugar dele, eu que uso ele, não ele que me usa. Então, programações mentais inconscientes, formado onde? Na infância. E aí isso define o que a gente acredita ser possível ou não para nós. Aí vem as perguntas. Alguém já conseguiu fazer 10 mil por mês? Legal. Conheço alguém, não é convivência, no meu convívio? Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Se tu não conhece, te convido a trocar de roda, né? Começar a fazer amigos novos, né? Porque, gente, 10 mil reais por mês é fácil de fazer. 100 mil reais tem gente que faz. Tem gente que faz no digital que 1 milhão no mês. Então, poxa, 10 mil por mês, a gente tem que pensar assim, ó, é ridículo de fácil. Se eu não tô fazendo, tem uma coisa errada comigo. Mas é fácil, porque tem gente de 16, 18 anos na internet dando banho na gente. Então, é possível, é fácil, a gente é que não pegou o jeito ali. E é que nem ser bonita. É difícil se maquiar? Aquela pessoa que diz assim, ai, não sei me maquiar, não levo jeito, ai, não prefiro andar assim. Aí a mulher anda toda desajeitada e dá desculpa, ai, não tenho paciência para me maquiar. Não tem. E é difícil? Talvez no começo, mas e aí? Foi difícil andar? Foi difícil falar? Ou tu saiu correndo já a primeira vez? A gente corre uma maratona. A gente conversa hoje em aula, em vídeo, sabe? Tranquilamente. Mas como é que foi lá no início? Ba, be, papá. Uma dificuldade para ler, então, um horror, né? Juntar a letrinha, que saco aquilo, escrever, então, tudo errado. A gente passou por isso. Pensando, o que é mais fácil? Vender um batom, que ele já se vende sozinho, você não precisa nem fabricar o batom, só pegar pronto, mostrar e vender. Ou aprender a ler, escrever, caminhar, né, segurando nas coisas, caindo, né, de qualquer jeito. Então, a gente que esqueceu quantas coisas a gente já superou na vida. E aí, crenças, né, que a Thalita já deve ter falado, que eu entrei depois, dinheiro é sujo, quem tem muito dinheiro não é honesto, não posso ganhar mais dinheiro que os meus pais, eu não sou boa o suficiente para cobrar mais, dinheiro não traz felicidade. Isso daí é só ditado, que muitas vezes estão enraizados lá dentro da gente. Mas mesmo inconsciente, a gente acaba se sabotando para manter essa crença ativa. É um negócio realmente inconsciente, a gente nem percebe, mas a gente reforça isso através das atitudes. Então, sejamos honestas, né? Quero ou não quero ganhar 10 mil?
Não, não quero. Então, beleza, troca de coisa, vai fazer faxina. Às vezes, a faxineira já está ganhando esse valor, sabia? Tem gente que cobra muito bem, principalmente aqui em São Paulo. Mas a gente tem que ser honesta. Mentir pra gente mesmo é a pior mentira. Então, primeiros pontos, né? Vou chegar lá onde a Thalita quer que eu chegue. Relação ao merecimento agora. O merecimento não tem a ver com o nosso esforço, e sim com o nosso valor, como a gente se vê. Então, às vezes, tu não consegue vender um produto, é só se perguntar, tem alguém na Mary Kay que faz mais que 10 mil no mês? Pô, tem gente fazendo 300 mil no mês, tem gente fazendo um absurdo, ganhando carro, mas o que aconteceu comigo? Aí tu já começa a acreditar que é possível. Beleza. Lembra de duas coisas. Só não vende quem não acredita no produto e quem não acredita em si. Agora tu é obrigado a vender. Porque tu acredita em ti, senão tu não tava aqui. E se tu não acreditasse na Mary Kay, também tu não ia ficar ouvindo e comprando kit, indo em reunião. Então o produto é bom, já é validado, tá tudo certo. E tu já sabe quem tu é, o teu esforço, onde tu chegou, tudo que tu passou na tua vida para chegar até aqui. Então tu acredita em ti e tu acredita na Mary Kay. Vender agora é detalhe, é consequência. Então, continuando. Tem a ver com merecimento, com o teu valor pessoal. Se eu não me sinto suficiente, eu não me permito receber. Então, a pessoa vai te dar até um elogio, pessoas não estão acostumadas a receber. Tu elogia ela, ai, que blusa bonita essa, ai, baratinho, comprei na promoção ali, paguei R$10. Ninguém te perguntou se foi barato, se foi na promoção. Eu falava muito isso, meu nariz é feito, né? Falava muito isso, ai, que nariz lindo, eu dizia, ah, é feito, comprei. Quem te perguntou? Porque não fala obrigada, é tão difícil falar obrigada. Só isso. Mas eu achava que eu estava mentindo, que eu estava sendo falsa. Se eu só agradecesse, mas o nariz continua sendo meu, ele não tá, ele tá colado aqui ainda é meu. Então, se a pessoa perguntar, aí sim, é cirurgia, é feita? Ah, sim, eu fiz. Mas, sabe, aprenda a receber e se permitir, a questão da permissão que a Thalia falou antes. E aí, quanto mais eu me reconheço, mais eu abro espaço para prosperar. Então, é aquilo que a Thalia estava dando um exemplo. Em vez de eu ficar pensando, será que eu dou um desconto? Será que não sei o que? Ai, meu Deus, eu achar que eu estou cobrando demais, que eu estou querendo tirar algo dela. Não, não, não. Coisa boa custa. Então, se eu vender, já faz um cálculo, se eu vender tantos por dia, dá quanto na semana, já dá quanto no mês, opa, essa continha aqui já cheguei em tanto num mês só. Legal. Quantas clientes eu preciso visitar, ou para quantos batons eu preciso vender, para fazer essa conta na tua cabeça. Aí, quando chegou nos 10 mil, o que eu vou fazer quando eu começar a fazer esses 10 mil no mês? O que mudaria na minha vida? Isso daí tem que estar na nossa cabeça. Eu não sei vocês, tá? Mas a família que eu vinha muito simples. Então, realmente, o digital nos acelerou muito. A gente está numa era maravilhosa, que tem muita oportunidade. Tu não precisa mais fazer na faculdade, estudar 5 anos, 10 anos, pós-graduação, para tirar 10, 20, 30 mil no mês. A gente consegue ganhar mais que médico no digital. Então, a gente tem que começar a pensar, o que vai mudar na minha vida quando? Não é se. Se eu ganhar 10 mil, não. Não existe o se. É quando. É só uma questão de tempo. Quando eu começar a ganhar 10 mil no mês? Ganhar não, né? Fazer. Que quem ganha dinheiro é criança e morador de rua. Então, quando eu começar a fazer 10 mil no mês. O que vai mudar na minha vida? Eu acho que eu moraria numa casa melhor, trocaria de carro, talvez, né? Porque também não muda grandes coisas, a gente acha que 10 mil é rios de dinheiro. Não, muda pouca coisa. Talvez mudaria uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Opa, já começa a se ver nesse cenário. Começa a visualizar esse cenário. E que mais? E eu sairia para jantar mais vezes, eu começaria naquele restaurante que eu tenho vontade de ir, mas nunca fui. Aí eu iria, então por que eu não vou agora tomar um chá, tomar um café, tomar uma água? Não tem uma salada para vender lá? É R$1.000 a salada? É R$100 uma xícara de café? Por que eu não posso ir lá? Porque para o teu cérebro começar a acreditar que aquilo faz parte da tua vida hoje. Então, já começa a viver essa realidade. Já é certo, os 10 mil é possível. Amor, tia tá falando. Então, continuando. Como que eu identifico agora as minhas crenças? Eu preciso observar quais são as frases automáticas e eliminar 100% as palavras negativas. Então, eu tenho que eliminar 100% as crenças negativas, cuidar das frases automáticas. Uma época eu vivia falando isso. Me convidava para ir para a festa, eu não estava mais indo para a festa, para balada. E eu dizia, não vou, não tem dinheiro. Qual a intenção de, tipo assim, se alguém me der área VIP, backstage, o melhor do melhor, eu vou pensar. Mas não quero ir, não vou comprar ingresso, nunca comprei, não vai ser agora. Só que eu estava dizendo, eu estava dando uma desculpa, eu não queria dizer, não quero ir. Com medo de não me convidarem mais para os próximos. E daí, se não me convidarem mais para os próximos, eu já não quero mais ir para balada. Então, elimina as coisas negativas. Como que eu tô dizendo, eu não tenho dinheiro? Eu tô dizendo pro universo que eu não tenho. Não, eu tenho, só que eu não quero ir. É tão mais bonito dizer isso. Eu tenho outro compromisso, entendeu?
Então, elimina frases automáticas. E quem estiver anotando, já pode lembrar das frases automáticas que diz: tô apertada, tô pagando empréstimo, tô não sei o quê, tô sem dinheiro, esse mês não vai dar. Começa a identificar para não falar mais, porque tu tá mandando uma mensagem para o universo te mandar mais de situações como essas para te continuar repetindo. O teu subconsciente, Não, ele não isso é filtra. muito real. É muito real, porque quando a gente fala, tipo assim, ó, e mesmo, é que nem tu falou, seja verdadeiro. Porque mesmo que tu fala só para dar uma desculpinha, depois aquilo vira verdade na tua vida. É muito real. Uhum. Exato. E por que que acontece que vira verdade? Nossa mente é dividida em consciente e subconsciente. O consciente raciocina, ele consegue fazer uma questão de, da onde que vem essa crença? Eu não tenho esse pensamento aí, não tenho esse medo de barata aí, tenho até nojo, mas esse fiasco todo, da onde que vem? Tu investigou. Agora, se tu nem investiga, já imaginou que é venenosa e tal, porque não sei o que vai acontecer, vai voar na minha cara, vai me dar uma alergia, uma lepra, não sei, tu tem medo junto que tua mãe gritou, alguém gritou, tu gritou também. Daqui a pouco virou normal. O teu subconsciente engole aquilo como uma verdade. O subconsciente, ele não filtra. Só que o subconsciente é quase, tipo, 95% do teu cérebro. É toda a tua vida inteira. Enquanto a gente está conversando aqui, o nosso cabelo está crescendo, a nossa comida está sendo digerida no estômago, a gente está trabalhando, nossos órgãos estão funcionando. Quem que faz isso? O nosso cérebro inconsciente. O subconsciente, a parte que a gente não precisa mandar comandos para ele para o meu coração bater. Tá batendo, ele tá cuidando, entendeu? Então, a gente tem que dar um jeito de pensar o que a gente quer que aconteça de verdade, o que a gente quer realmente acreditar, forçar para ir para o subconsciente. E aí o subconsciente viver como se fosse uma verdade. Por isso que eu recomendo, vai no restaurante que tu quer ir. Começa a fazer as coisas que tu faria. O que que um milionário faz? Ele acorda meio-dia, ele sai reclamando da vida, ou ele bota para quebrar, faz acontecer, acorda cedo, lê um livro, toma um banho natural, às vezes ali, um geladinho. O cara não é milionário por acaso, não é sorte, pouquíssimos são de herança. Então, começa já a praticar essas coisas. Aí a pessoa que acordar meio-dia, não faz uma atividade física, reclama de tudo, enche o saco. Pô, quer ganhar dinheiro como? Não tem como. Então, começar a investigar de onde que vem essas coisas. Às vezes, até uma falta, não é só de merecimento, às vezes tá com uma depressãozinha, pode ser emocional, pode ser espiritual, porque a gente, quando está crescendo, vem ataques, vem opressões, vem questões realmente espirituais para nos parar. Ainda mais quando a gente está atingindo mulheres para Jesus, trazendo para o reino. Então, a gente tem que investigar de onde vem esse desânimo, esse cansaço. Às vezes pode ser só alimentação. Às vezes também não é, nem tudo é demônio. Às vezes pode ser que não tá comendo direito, tá faltando uma vitamina, manda fazer, mas investiga, raciocina, tem um cérebro lógico. E repara padrões repetitivos na vida financeira. A gente, às vezes, tá ali, só trocou o mês e o ano, mas repete, 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 faz empréstimo e tal, parcela, não sei o quê. E aí, da onde que vem isso? É um padrão. Então, se é um padrão, eu posso fazer um novo padrão. Agora, no meu novo padrão, eu dou. Agora, no meu novo padrão, eu me organizo. Agora, eu tenho uma tabela. Agora, eu tenho um planejamento. Agora, eu tenho metas. Não tinha meta antes, agora eu tenho metas de venda. Nossa, agora eu estou separando uma parte do meu valor para lazer, para passear. Nossa, estou ajudando até minha família. A tua cabeça muda, muda o padrão. Sai do padrão de mediocridade, de escassez, de pedir, e vai para um padrão de doar, para um padrão de abundância, um padrão escolher só o melhor. E já começa com coisa básica em casa. Tira tudo que está quebrado, tudo que é lixo, tudo que não está usando. Imagina a casa de uma pessoa rica. Vai visitar alguém que tem dinheiro, de verdade, alguém que tem pelo menos um pouquinho mais que tu. Tu vai, não que tu vai reparar na casa da pessoa, mas tu vai perceber que a casa da pessoa está mais limpa e organizada. Que gente que tem dinheiro pode ter certeza, a casa da pessoa está limpa e organizada. Que ele nem gosta de trabalhar na bagunça. Então começa a reparar o que está na tua casa que pode ser melhor, que pode ser mudado. Aquela energia também te contamina, né? Dizer contagia, contamina para te não conseguir produzir. Então, na minha casa não tá dando, sai, vai trabalhar no shopping, vai no coworking, tem coworking é R$ 30 a hora, vai sabe, se vira, entendeu? Dá um jeito, porque tem como. Se alguém conseguiu, tu consegue. Ponto. E veja como tu reage ao falar de dinheiro. A gente vai falar de dinheiro, a pessoa fica. A gente mesmo se sente, vamos falar de outra coisa, não quero falar disso. Como se fosse algo ruim. Não, é necessário, gente, é importantíssimo. Que quando tu começa a gostar e ver, nossa, dinheiro é bom. Com dinheiro eu consigo fazer as coisas que eu gosto, me maquiar, fazer uns cílios, comprar mais produtos, inclusive. Consigo ir nos restaurantes legal, consigo ter mais segurança. Posso morar numa casa melhor, não vou morar no meio da vila. Então, o dinheiro é bom. Aí tu começa a ver, nossa, dinheiro é foda, né? Quando tu tem mais grana, eu posso escolher até uma comida melhor para comer, para botar na minha mesa. Tu começa a ter um carinho. Não é um amor pelo dinheiro, porque isso aí é o que traz a corrupção para o mundo, né? Mas aquela
aquele entendimento, aquela consciência da real necessidade. Nem tudo é só dinheiro, nem tudo é só amor. É um conjunto, né? Um precisa do outro. Mas como que a gente reage ao falar de dinheiro? Começar a gostar, tu vai ver que o dinheiro é nosso amigo. Agora, vamos lá. Se a gente vive num ciclo onde a gente só ganha e perde com facilidade, tem dificuldade de cobrar, sente culpa ao receber, se sabota quando as coisas começam a fluir, provavelmente tem as crenças limitantes atuando aí. Então, é a hora de a gente identificar o que está acontecendo, o que eu estou acreditando. Porque a gente vive aquilo que a gente acredita. Como reprogramar, então? Primeira coisa, tomar consciência da crença. Poxa vida, eu acreditei que por causa que eu vim de uma família simples, eu não ia ter condições. Porque eu não tive uma herança e nem vou ter, eu achei que não tinha jeito para mim. Porque eu estou com dificuldade de estudar, de aprender, não gosto de ler, não tenho jeito. Ou não consigo falar em público, eu tenho uma dificuldade, eu achei que não ia conseguir. Não, tu tem dificuldade de falar em público, mas tu tem dificuldade de conversar, tu mora sozinha, tu não fala com ninguém na tua vida. Ah, eu moro com meu marido, tu fala com ele? Aí tu consegue conversar com alguém. Entendeu? Então, é só tu começar a quebrar isso. Eu só não converso com várias pessoas ao mesmo tempo, por enquanto. Porque tudo é treino. Até o teu marido um dia tu teve que conhecer. E começar a falar um pouquinho, mais um pouquinho, até um dia que vocês namoraram e casaram, né? Então, tudo é um caminho, gente. A gente constrói esse caminho. A gente tem que enxergar as coisas que são possíveis. Pergunta: essa crença é realmente verdade? É real que eu tenho medo, que eu não consigo? Ou eu que não quero nem tentar, né? É real que eu não estou conseguindo entrar, que não tem jeito nenhum de entrar? Ou eu posso entrar pelo e-mail, pelo menos? Não, eu tenho que entrar pelo WhatsApp, eu tinha que entrar pelo link dele, tá? Mas não posso mandar o link no meu e-mail, entrar pelo e-mail, entendeu? Pior coisa é essa, gente. A gente depois que trabalha com vendas, com desenvolvimento pessoal, a gente não tem como mentir. Porque a gente sabe que tá mentindo pra gente, e se a gente for falar isso pra pessoa, a pessoa vai saber, tá certo, vou fingir que eu acredito. Não quer entrar, mas tá de boa, eu te entendo. Então, assim, ó, toma consciência. Essa crença é realmente verdade? E substitui por uma nova afirmação. Então, enquanto vocês vão identificando aí as crenças, já vai colocando o opposite, em inglês, o oposto dessa crença. Ah, eu tenho medo de falar em público. Não, eu só não sou treinada. Preciso treinar mais minha comunicação. Entendeu? Tu vai traduzir ali a frase negativa com medo ali, a insegurança, para uma positiva. Eu, com 5, 6 anos, que nunca falei na minha vida, às vezes criança com 5, 6 anos está com microfone, né? Mas tudo bem. Eu mais novinha, com medo de falar para uma multidão, e eu mais evoluída, já diretora da Mary Kay, com um monte de mulher abaixo de mim, ali cadastrada, vendendo, bombando, falando com meu carro rosa e tal. Qual que ela falaria? Entendeu? Traduz essa crença limitante, essa insegurança, por uma crença positiva, poderosa. Uma crença, como é que chama? Limitante e crenças possibilitadoras, eu não lembro a palavra agora. Praticar isso daí em verdade com atitudes. Então, como eu falei para vocês, não tem condições de ir nesse restaurante, caríssimo. Oi? Caríssimo? Depende para quem, depende do que é caro para ti. Então, cuidado quando for falar caro. Já aconteceu isso comigo, né? A pessoa estava me contando algo sobre o carro, que, nossa, eu levei numa loja, não sei o quê, e não arrumaram como queria, e ainda falaram que era um lugar, que era uma peça, depois eu fui descobrir era outra coisa, quase que eu comprei a peça, eu falei, nossa, essas peças são caras, né? Eu quis só alimentar a pessoa como quem diz, puxa vida, é perder tempo e dinheiro, né? A pessoa achou que era um problema, na verdade era outro. Sabe o que a pessoa me disse? Depende do que é caro para ti. Podia ter que dormir sem essa. Então, eu quis ser agradável, mostrar que eu entendia do assunto e não precisava ter dado esse comentário. Então, cuidado. Caro para quem? Depende para quem é caro. Se é caro, então agora eu vou lá. Não, e uma coisa muito real. Por exemplo, no começo eu achava Mary Kay caro por causa do meu bolso. Para mim, eram produtos caros. E às vezes as pessoas ficam com essa mentalidade. Não, Mary Kay é caro. Daí o que que eu fiz para ressignificar isso? Eu fui comparando a marcas que para mim são caras também, mas bem mais. Então, tipo assim, Uhum, comparei a qualidade internacional, são os produtos da Mary Kay, que eles são importados com produtos importados, em vez de comparar com produtos nacionais. Claro que se eu for comparar um batom da Avon e um batom da Mary Kay, mas qual é a qualidade, né? Então é uhum, isso que eu comecei a comparar, um produto importado. Então a qualidade de um produto importado, eu comecei a comparar com a marca da MAC. Então ficou uhum. barato para as minhas Sim. clientes. Então essas clientes que eu quis ir atrás, as clientes que iam achar que Mary Kay Uhum. era barato e bom.
né? Não, com certeza, esse produto eu uso. Eu tenho uma Viu? cliente, daí eu comecei a acessar ambientes, condomínios chiquérrimos dentro da minha cidade, porque eu queria esse público. E eu consegui, Uhum, porque a minha mentalidade mudou, a minha frequência mudou, e aquilo que eu comecei a falar mudou. Não, Mary Kay é super uhum. barato, porque comparado, imagina, tu vai pagar uma base da Dior 340, R$ 350 na Mary Kay. Tu vai pagar na promoção que tá esse mês, R$ 63,90. Ah, então eu quero, porque, Exato. Não, a né? pessoa pode até Dá desconfiar que não é dúvida. bom. Exato, e Exato. pode até pensar, será que é bom desse jeito? Porque tá mais barato Tá muito demais. barato, exato. Então, o E uma público que coisa achou caro vai. que o Vini ele vendeu 21 perfumes. E ele vendeu Uau! alguns perfumes em 3 dias, olha só. E ele vendeu alguns perfumes, por exemplo, mais caros do que eles eram. Tipo, o perfume 29, 129,90 ele estava vendendo por 150. Então, pra te ver, porque é o produto sugerido, tu pode vender mais, não tem problema. Uhum, E a nossa exato. crença mulher também, né? Ai, não, tem que vender baratinho. E daí a gente atrai esses tipos de cliente que quer comprar baratinho, que quer pagar depois, que Uhum, quer comprar fiado. E não, uhum. fiado tu tá emprestando dinheiro. E não é pra gente É, ser fiador de ninguém, já diz na palavra, né? Não seja fiador de ninguém, é, né? Então, exato. ressignificar mesmo as crenças e mudar nossa mentalidade mudou muito. Quando eu comecei a fazer isso, totalmente mudou as minhas vendas, né? E outra coisa que eu escuto muito das consultoras, sabe? Que tu pode também vir a falar alguma coisa. As pessoas não querem gastar. Ah, elas não têm dinheiro. Aí, Uhum. nossa, eu escuto de algumas O consultoras que shopping lotado. o shopping lotado, viagens internacionais lotadas, avião lotado, vinho, né? As pessoas comprando bebida, que a gente falou, restaurantes caros lotados, né? E aí? E daí, quem não quer? Será que tu tá sendo atrativo o suficiente ou não para que essa venda aconteça? Né? Então, as pessoas elas pagam pelo valor que elas enxergam. Qual é o Uhum, valor que a gente está passando através dos produtos? Esse produto me deixa linda, eu tô sempre bem maquiada, eu tô sempre maravilhosa, porque eu passo valor, porque isso faz bem pra mim. Quando uma cliente não uhum. vê que eu tô bonita, maquiada, o que aconteceu? Tu tá bem? Tá doente? É? É. Não, e assim, o produto da Mary Kay, ele tem as vitaminas, as propriedades também diferente do que um batom comum. Então, não é que tu vai atender esse público mais top, porque é só pensar, mulher, raça mulher, homem e mulher, o ser humano, tá? Ela usa batom? Pobre, rica, média, gorda, branca, preta, e aí? Usa. Só muda o condomínio, só mudou o bairro, usa batom. Então, o que que essa pessoa com nível mais alto procura ao comprar um batom? Ela procura preço? Não. Se ela tem dinheiro, ela não quer mais preço, ela quer qualidade. Como que eu faço para conectar com uma pessoa que busca qualidade? Falando das qualidades do batom. Não nem fala de preço, que é capaz dela até querer nem querer te ouvir mais. Agora, tu chega comentando com ela, questão de benefícios, nossa, tem ácido hialurônico, tem resveratrol, tem vitamina C, tem não sei o quê, e as cores, tu pode combinar, isso aqui tu pode usar mais da noite, isso aqui é mais indicado para o dia, e nananã, esse aqui tu pode combinar com esse, tu tá dando sugestão para a mulher, tu tá abrindo a criatividade dela, tu nem falou de preço, daí tu vai juntando, tu gostou desse, que eu acho que é bom, eu vou separar os que tu mais gostou. Ah, quando vai estar separando, no final tu sai somando, aqui já deu tanto, pode ser, tu pode fazer como? Já vai na tua cabeça achando que já tá feita a venda. Pronto, pensa que a pessoa tem condições de pagar, não pensa que ela não tem, pensa que ela tem. E outra, ela também tem uma amiga mulher, provavelmente. E se ela gostou do teu atendimento, ela vai te indicar para alguém. E se ela gostou do batom, quando acabar, ela vai querer comprar outro. Então já pensa o que tem de positivo que eu posso ter, que eu posso já ter na minha cabeça para essa venda. E anota, escrever tem poder. Outra coisa, tu tem uma tabelinha na tua cara, assim, no banheiro, no quarto, onde tu puder, no teu escritório, se tu tiver um escritório na tua casa, com as possibilidades de 10 mil, 20 mil, 100 mil. Por exemplo, se eu vender 10 perfumes, se eu vender um kit, perfume, base, não sei o que, não sei o que, se eu vender tantos kits de pele, tenha isso visual na tua cara. Não boleto de luz, de água, de internet. A pessoa bota isso na geladeira, mas não bota as possibilidades de ganho. Entendeu? Então a gente às vezes nem percebe, mas a gente está se colocando numa condição de, tem que pagar a luz, venceu lá a internet. Não, velho, não, olha aqui, só falta mais 100 para eu fechar 10 mil, bora, vamos lá. Tem que te empolgar para vender,
é dinheiro no teu bolso. E depois, quando tu fizer mais 10 mil, tu tem que querer fazer mais 10. Porque a tua vida melhora e de quem está ao teu redor melhora também. Porque com certeza Deus não vai dar dinheiro para quem é egoísta. E Deus é investidor, ele vai dar na mão de quem sabe investir. Então, tu vai ajudar pessoas ao teu redor a ganhar também. Ah, como é que tu fez? Como é que tu cresceu? Tu não vai sair dando, porque ninguém saiu te dando dinheiro. Então, tu vai dar a vara para a pessoa pescar. Então, eu comecei com esse kitzinho. Até eu vou te dar de presente esse kit para cuidar da tua pele. Se tu gostar, tu compra com desconto. Fazer o teu cadastro aqui. Pode até fazer isso de presente. Mas é uma vara para pescar, para a pessoa saber que tudo tem um começo, né? Nada cai do céu. Então, lembrar de afirmações, isso é outra coisa que eu gosto de escrever. Mas não só para ficar repetindo, né? Lembra que a gente tem que agir. A diferença entre quem a gente é e a gente quer, e entre quem a gente quer ser, está no que a gente faz. Então, lembra que o que a gente faz revela quem nós somos. Pensa assim, uma pessoa que é triste, que não acredita em si, que é reclamona, que é folgada, que é tudo de ruim. Ela age como? Ela tem um comportamento. Uma pessoa que é para cima, próspera, acredita em si, no seu melhor, acorda cedo, sabe, cuida da casa, cuida dela mesma, como que ela age? Como que, entendeu? Essa pessoa já é na essência. Então, algumas afirmações que eu botei de poder para nós. Eu me amo e me aprovo, para te não cair na dependência de necessidade de aprovação de ninguém. Tudo que eu preciso saber me é revelado. Então, até aquilo que tu não sabe vem para ti. O que tu precisa saber, seja sobre maquiagem, seja sobre onde estão os clientes potenciais, seja sobre estratégias de montar um kit, uma promoção, um negocinho, tudo te é revelado. O que tu quiser acontece. Eu tenho que focar nisso, né? Foca na solução. Onde a gente foca, vai dar energia para aquilo, vai criar mais daquilo. Imagina se a gente conseguisse enxergar o mundo espiritual e aquilo que a gente está falando começa a crescer, que nem uma plantinha. Cara, nunca mais a gente falaria coisa negativa. Pensa que as nossas palavras, ela é como se fosse uma sementinha no mundo espiritual. E tá caindo no solo fértil aqui, daqui a pouco tá crescendo. Quanto mais tu fala daquilo, mais aquilo vai aumentando. Então, vou falar de coisa boa, de possibilidades, de ganho, de crescimento, de poder, de ajudar outras pessoas. Então, tudo que eu preciso saber me é revelado. Eu sou merecedora de tudo que há de bom. Eu sou merecedora, eu mereço sim. Hoje será um dia incrível, cheio de oportunidades. Já acorda declarando, hoje vai ser um dia incrível, sabe? Agradece no final do teu dia. Nossa Senhora, eu agradeço por esse dia. Mais um dia que eu tive a oportunidade de fazer acontecer, de estar na tua presença, de estar na minha casa, de ter os produtos, ter a opção aqui de trocar esse produto aqui. É uma moeda de troca, que é dinheiro. Tu vai trocar pelo dinheiro da pessoa. Fora que a pessoa vai se sentir bem, vai melhorar o dia dela. Todo mundo ganha, né? Outra frase, a prosperidade flui para a minha vida de maneiras inesperadas. Quando eu nem percebo, alguém me pergunta, opa, tu é vendedora Mary Kay, eu vi tua bolsinha, teu carro, por acaso tu não tem aquele delineador aí? As oportunidades chegam. Então, a gente tem que acreditar nisso. Lembra aquela frase, amiga, tudo vem a mim, uma musiquinha, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que Tudo eu que eu quero vem para mim. desejo e atraio tudo que eu quero. Universo. Sou grata ao universo por ser assim. Assim, isso. Sai cantando, anota essa Isso. musiquinha também. Gente, Uhum. tá tudo na nossa mão. É que a gente às vezes se desanima Eu com as tenho coisas da aqui, vida. ó. Eu tenho aqui, ó. Eu falo assim, ó. Hoje eu escolho ser feliz. Sou grata por tudo que tenho. Sou capaz de grandes conquistas. Eu escolho focar no que posso controlar. Eu declaro que sou capaz de encarar os desafios como oportunidade de crescimento. Sou comprometida com a minha evolução diária. Hoje eu escolho causar impacto positivo no mundo. Uau! Então, Ah, fica de tarefa para todas nós fazer uma frasezinha dessas e anotar num caderno alguma coisa que tu tenha acesso. De preferência, seria bom numa parede, assim, ó, pá, um post-it é. ou um pedacinho de cartolina. A palavra tem poder, tá? E até Outra frase que eu botei. hoje a gente bota também até no celular, né? Porque a gente fica o tempo todo no celular, colocar Aham. as metas. O que que eu boto também, Gurias, que é muito legal a gente visualizar. Então, eu boto as minhas metas aqui como um plano de fundo, ó. Olha aí, que legal. Quadro dos sonhos. Quadro dos sonhos aqui, porque eu vejo o celular toda hora. Então, Aham. toda hora eu vou me conectar que eu quero ganhar a viagem para Sevilha, o Ai, que carro legal. cor-de-rosa, né? E a viagem internacional, enfim.
A gente tem que colocar aí a nossa imagem e trazer o merecimento, né? Eu sou merecedora de conquistar. É, Quantas vidas eu posso exatamente. impactar? Quantos Claro, produtos eu claro. posso oferecer e trazer também esse benefício para minha vida? E sabe que hoje eu tava correndo, eu gosto de correr, daí libera tanta coisa boa, né? Endorfina, coisa É. assim. E eu comecei a visualizar. Eu comecei a visualizar eu entregando vários carros cor-de-rosa para as minhas diretoras. Como eu Uau! uma festa, assim, vários, assim, diretoras de carro cor-de-rosa, um drone passando assim, e todas as minhas diretoras de carro rosa, assim, sabe? E eu comecei a sentir aquilo, eu disse, Olha, nossa, será incrível isso, né? Senti mesmo, assim, muito nossa, que bom. louca, tá muito longe, mas eu estou sentindo, esse é o Sim, desejo. E o universo, né, Deus maravilhoso, claro. ele coloca um desejo no nosso coração para realizar. Então, não Uhum, importa, assim, hoje a minha meta é vender R$ 1.000 por dia. Vamos lá. Tipo assim, em 10 dias eu vou conseguir ser a consultora 10K, né? Eu vou uhum. conseguir vender R$ 1.000 por dia. É impossível? Não é. É só que nem tu falou, É. criar as estratégias, as oportunidades. Mas também ser Uhum, sincera, bah, eu não quero. Tô preguiçosa, não quero trabalhar, quero continuar aqui com os meus pilinha, né? Minha escassez, a minha vidinha, tá tudo certo, não tem problema. O dia que tu exatamente. quiser, aí a gente conversa melhor, faz um planejamento, pode fazer né, uma mentoria para desenvolver e desbloquear ainda mais profundo, Uhum, né? Essas crenças, e porque sim. é muito importante a gente ter um mentor também, né? Como diretora de vendas, Uhum, eu vejo isso também. Como é importante eu estar conectada com palestras, pessoas que estão à frente de mim, né? E saber que a gente precisa ouvir elas, ver o que está errado, alinhar. Ai, deu errado de novo, vamos de novo, vamos ver o que está errando, né? E uhum. acertar. Mas o mais lindo, que nem eu vejo assim, eu tô tentando deixar gravado, da outra vez eu não consegui deixar gravado. Aí já vou te Olha, fazer o convite. Toda quinta-feira eu vou fazer esses módulos. Aí a gente pode fazer essa troquinha também, se ver sua disponibilidade. tá. E daí a gente vai alinhando os outros assuntos também que eu quero trazer. Mas é tão bom, por exemplo, escutar tanto conhecimento que tu tem, tanta coisa que tu tem para agregar para as pessoas e também fazer uma prova viva, né? Então, deixa eu pegar todo esse meu conteúdo aqui e eu vou colocar isso em ação como prova viva, né? A Clarice É, também. Eu vou pegar tudo isso aqui que eu escutei hoje, que eu parei aqui para poder escutar. Outras meninas não conseguiram entrar. E tá tudo certo, é aquela coisa. Qual que é a prioridade? Daqui a pouco elas não conseguem se visualizar ainda vendendo os 10.000. Existem outras prioridades, às vezes 10.000 tá longe ainda, né? certo? Mas a gente tem que entender que todas nós podemos, somos capazes, e é que nem tu falou, é pouco, né? É É pouco. pouco, é Depois tu vai pouco. Quando chegar a dobrar a 10.000, vai dizer, meta. putz, é, exatamente. Então, minha linda, Mas, muito obrigada. Se tu quiser não, não finalizar. terminei, não terminei, Ah, calma aí. então tá. Então, olha aí, ó, as últimas frases de afirmações. Tá. Prosperidade, eu falei, né, flui para minha vida de maneira inesperada. É normal, a gente já tem que esperar algo grande acontecer na nossa vida, gurias. É natural, a prosperidade nos acompanha, flui na nossa vida. Eu mereço viver em abundância, mereço mesmo, isso e muito mais, porque eu sou filha amada de Deus, do Deus vivo. Sou filha amada desse cara que fez tudo isso, céu, terra, mar, estrela, tudo. Eu sou filha desse cara aí mesmo, então eu mereço. O dinheiro potencializa quem eu sou. Então, o dinheiro na mão de uma pessoa ruim faz o quê? Deixa a pessoa prepotente, pisa nos outros. Ah, faz favor que eu estou mandando, eu que estou pagando. Agora, a pessoa que já é do bem, é querida, ela continua sendo educada. Até mais. Nossa, com licença, desculpa atrapalhar seu serviço. Muito obrigada pelo seu trabalho. A pessoa sabe de onde ela veio. Ela não pisa em ninguém. Então, o dinheiro só potencializa o que tu já é. Então, fica tranquila que tu não vai virar uma pessoa ruim por causa disso. É muito seguro receber, ganhar e ter muito. É muito bom. O dinheiro ele te protege de diversas formas. E quanto mais eu cresço, mais eu transbordo. Isso é bom de anotar também. Lembrando que essas afirmações elas são frases, mas não somente frases bonitas, elas são as sementes, porque agora a gente vai treinar através de ações. Tem uma frase em inglês que diz assim, ó, fake it until make it, que seria treine até que atinge. Então, o fake it seria finge até que atinge. E aí, de tanto fazer, a palavra diz em Provérbios, se não me engano, 23:7, que assim como o homem se imagina na sua alma,
que seria o quê? Nas suas emoções, no seu coração. Assim ele é. Está na Bíblia. Então, se a Bíblia está dizendo, é porque é. Se tu acredita que tu é uma pessoa que pode receber 10 mil e muito mais, tu vai receber 10 mil e muito mais. Agora, se tu acredita que é difícil, é assim, vai ser difícil. Simples, é o que tu acredita, é uma chave. Tanto que tem um outro versículo que diz assim, ó, tudo aquilo que pedires crendo, recebereis. Então, a gente tem que pedir sem duvidar. Vende sem duvidar. Vender é normal, um ou outro te dá não. Tá tudo bem, alguém vai te dar sim. Não foca nesses não. Próximo. Não fica olhando para trás. Próximo, a vida está passando. Entendeu? Não perde tempo. E aí, a pergunta para nós: qual que é a crença mais forte que eu percebo em mim nesse exato momento? Qual que é a crença mais forte que eu vejo que está ainda em mim nesse exato momento? E aí, cria uma tarefa para essa crença. O que eu vou escolher acreditar a partir de hoje? Então, eu identifico qual é a crença que está mais forte que eu percebo em mim agora, e no que eu escolho acreditar a partir de hoje, e coloco uma tarefa. Por quê? Porque a mudança começa no interior e vai para o exterior. O mundo exterior é só um reflexo do mundo interior. Então, anota aí, pensa, reflete, qual que é a crença que está mais forte em mim hoje, qual que é a afirmação positiva dessa crença, por exemplo, né, eu não sei vender, ou preciso treinar mais, ou o produto é caro. Não, o produto é barato, é dado, ele tem muitos benefícios, eu só tenho que achar o público certo. Então, tu troca e já bota uma tarefa. Eu tenho que achar o público certo? Beleza, onde estão essas pessoas? Estão na igreja? Estão em condomínios de luxo? Como que eu faço para entrar lá? Seja esperta. Se a gente quisesse roubar, se fosse alguém malandro para fazer o mal, rapidinho a gente dá um jeito. Mas a gente é do bem, é boazinha, não sei, tem vergonha, não sei o que. Tentar morrer de fome, então. Sabe? Não, né? Bora lá crescer, fazer acontecer, andar bonitona, sabe? É isso que a gente merece. E é isso. Entreguei meu negócio, tu queria falar de drivers, né? Acho que acabei falando até de tudo um pouco. Ai, arrasou, amei, amei. E é bem isso, amiga, é bem isso. Fechou com chave de ouro, literalmente. Porque quantas crenças nós temos que trabalhar e agir, que é o que tu falou. Não é só pensar positivo, afirmar positivo, fazer as declarações, blá, 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 e sem agir, sem fazer. É, E antes eu falei para as gurias, a gente só vence os medos fazendo. Né? é, A coragem ela vai vir depois, porque depois tu vai trazer a confiança. E também a motivação, ela não vai vem no vir para ti. caminho. Tu vai, quando tu Né? vender e tu vê o dinheiro, daí tu vai ficar motivada. Então, até tu ficar nesse estado de motivação para te vender mais, tu vai ter que ter disciplina, disciplina com entusiasmo, que eu falo, né? É. Tu ter um entusiasmo, que é Deus dentro da gente, Ai, né? Deus, tanta gente, né? Olha que Entusiasmo é coisa lindo, linda. Então a gente já né? tem tudo. E eu falei antes para as gurias que a gente tem como se fosse um rio que flui. E se a gente está desalinhado, daí não vem essa fluidez da abundância que é natural. Uhum, Então a gente é. impede, bloqueia, né? Então vamos fazer uma oração para a gente terminar? Pode fazer uma Vamos. oração por nós, então? Posso, posso. Eu lembrei de mais duas frases. Fala. Eu Se não consegui você anotar aquela em inglês. Qual que era aquela que tu fake, falou? vou anotar aqui, ó. Fake it, tá grande. Fake it until make it. Eu lembrei de duas frases. Uma frase é: se você decidiu e não agiu, é porque você não decidiu, Ah, adorei. né? Então não É tem verdade. desculpa. A nós Não tem aqui, desculpa, não tem não desculpa. tem. Viu, Já era. Clarice? Já é pra ti. E a outra frase eu esqueci. Veio enquanto tu falava. E é isso, do rio que flui e tal. É isso aí. Entusiasmo, beleza. Lembrei de uma frase, Entusiasmo. não, na verdade, eu lembrei de uma reflexão aqui. Então, uma pessoa que acredita em Deus, pô, muito. Então, tu te considera uma pessoa entusiasmada, porque entusiasmo é estar cheio de Deus. Poxa, muito interessante, né? Então, tu é entusiasmado, tu tem Deus em ti, tu acredita em Deus, legal. E como que age, como que vive uma pessoa entusiasmada? Como que ela se alimenta, como que ela acorda? Aí a pessoa começa a pensar, não está coerente com o que eu acredito. Então, começa a fazer, mesmo no início parecendo meio, sabe? A motivação é te encontrar no caminho.
aos pouquinhos tu vai melhorando, por quê? Porque já não é mais só porque tu quer ganhar dinheiro, porque todo mundo quer dinheiro, mas é porque tu está cheio de Deus, tu carrega Deus. E aí, quando tu age dessa forma, feliz, alegre, quando tu dá resultado, porque o resultado cura. Quando tu dá resultado, tu tá dando glória a Deus. Porque uma filha de Deus, um filho de Deus, ele vive diferente. Ele é luz. Então, não é nem só por dinheiro, que eu quero ganhar 10 mil, os 10 mil se torna uma desculpa. Não, não sei, já era. Até porque a gente já é rico no céu. Isso daqui é só um ensaio, sabe? Então, além do dinheiro, no caminho, o que, que tem nesse caminho, né? Eu conecto com pessoas, eu aprendo, eu ensino, né? Então, é lembrar do nosso propósito acima de tudo. Fazer uma oração, então, por nós. Quer pedir alguma coisa, Clarice? Quer perguntar alguma coisa? Fala aí, minha linda, se quiser falar alguma coisinha, só me microfone. Tá ligado? O microfone, pode falar. Oi, Stephanie, boa noite. Tudo bem? Oi, tudo ótimo, e você? Primeiro eu queria agradecer pelas palavras, pelo ensino. Foi de grande Imagina. valor. Nossa, é importante a gente ouvir, né? São coisas que a gente tem dentro da gente, mas parece que às vezes a gente vai esquecendo, vai deixando, aquilo vai se apagando, né? E essa Uhum. importância da gente estar conectada com as pessoas, como vocês falaram, é muito importante. Nossa, como faz diferença. Sim. Foi muito bom, Ambiente, né? muito bom. Ai, que bom. Nossa, Tem uma frase, mais uma obrigada frase que por. me veio na cabeça aqui. O ambiente é a mão invisível que controla o mundo. Olha. Depois tu dá o feedback, Clarice, lá pra ver. Gurias, foi maravilhoso. Só pra ver que elas perderam. Por quê? Claro, né? Eu postei hoje. Na outra quinta-feira, eu tava tão envolvida com minhas vendas que eu esqueci completamente que eu tinha feito na quinta-feira. E quinta-feira tem culto também. E eu fui no culto bem linda e bela, né? Esqueci da mentoria. Assim. Gente, eu botei quinta-feira o negócio e me esqueci. Então, a constância também, né? Pra te ver como a gente rateia, né? Também. Mas Thalita, estou criando e desenvolvendo novos hábitos também para ser mais constante, né? Naquilo que eu desejo. Então, mesmo que não seja perfeito, eu faço. Que é aquela coisa, antes feito do que perfeito. Mas eu também tenho que cuidar dessa frase para também não fazer de qualquer jeito, mas fazer com excelência, Uhum, né? verdade. Porque nós somos Sempre. entusiasmados. Somos entusiasmadas, cheias de Deus em nós. Deus de Deus, não dá para fazer de qualquer jeito, né? Verdade. Verdade. É. Ah, queria fazer um print com vocês, mas a Clarice está com a tela fechada. É que eu não tô arrumada. Porque nem eu não queria parecer que eu estava arrumada. Ai, Eu menina. cheguei correndo. Eu vou fazer uma fotinha aqui. Faz então, amiga. Aí depois a gente bota filtro também, não tem problema. É, isso aí. Isso aí. Hoje em dia não tem problema. É, a gente bota os Fazer filtros, uma bota. oração, então, por nós. É. Então, vamos lá. Respira fundo aí. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse encontro maravilhoso, te agradeço pela oportunidade de aprendermos mais sobre vendas, sobre as crenças que nos limitam, sobre os pensamentos que nós temos, infelizmente, acabam nos limitando, nos parando, onde a gente poderia estar muito mais longe, onde acabamos esquecendo que nós te carregamos dentro de nós. Então, eu te peço, Jesus, já perdão de início nessa oração, porque muitas vezes a gente acaba agindo com pessoas do mundo, com pessoas que não te conhecem, e esquecendo que nós somos entusiasmadas, que nós somos cheias de ti em nós, Pai. Então, eu te peço, Jesus, nessa noite, que venha nos relembrar dessa verdade, renovar a nossa fé em ti, nosso propósito, que a gente se olhe no espelho e lembre como nós somos amadas, nós somos lindas, quantas coisas nós já passamos nessa vida e nós estamos aqui firmes e fortes, Pai, com entusiasmo ainda de aprender, de estarmos numa quinta-feira à noite aqui conectadas, com a esperança, sim, de crescer na vida, de fazer 10 mil e muito mais no mês, mas não somente isso, Pai, de conectar com outras mulheres, aumentar a autoestima delas, melhorar a nossa vida financeira e, consequentemente, as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente ama, que a gente pode estar ajudando elas,
Nos mostra, Senhor, além. Faz a gente enxergar o que a gente não está enxergando, Pai. Muitas vezes a gente se anula, se limita e acaba enxergando só o que está na nossa frente. O Senhor já viu o futuro, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Então eu te peço nessa noite que venha nos renovar, venha nos mostrar as oportunidades que estão diante dos nossos olhos e que a gente venha aproveitar cada uma delas, Pai. Que a gente perceba como são tantas e a gente não está conseguindo pegar todas elas. Que a gente consiga pegar as principais, as que realmente nos conectam com o teu propósito, com aquilo que tu nos chamou para fazer, não somente com aquilo que a gente acha que dá dinheiro, com aquilo que a gente acha que dá retorno, com aquilo que a gente tem vontade, mas sim com aquilo que nos aproxima de ti, que nos coloca no centro da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigado por nós termos um cérebro funcionando direitinho. Obrigado pela nossa mente maravilhosa. Obrigada por essa empresa abençoada da Mary Kay, por produtos tão bons que a gente pode indicar, vender de olhos fechados, que as pessoas vão estar comprando coisas saudáveis para a boca delas, para a pele delas, para o corpo, Senhor, para os cílios. São produtos bons, realmente, que a pessoa não vai ficar só bonita, ela vai estar sendo bem cuidada. Então, que a gente consiga transmitir essa verdade no nosso olhar, na maneira de a gente falar, na nossa maneira até de se vestir, Senhor, porque tudo comunica. Te peço também, Senhor, nos dê a tua mente, Pai. A tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo, que a gente venha viver nessa verdade, Pai querido, porque tu sabe de todas as coisas. E quando nós estivermos fracas, Senhor, que a gente te lembre que a tua graça nos basta, Pai, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, Jesus, eu renovo a nossa identidade, o nosso propósito nessa noite e que a gente venha se enxergar cada vez mais como filhas amadas do Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Nos afasta de todo mal, Senhor, nos desconecta de tudo que não tem a ver com o que tu nos chamou. E eu declaro também, Jesus, que o engano está longe da nossa vida, que distrações está longe da nossa vida, e tudo aquilo que a gente pensar em fazer ou falar que seja diferente daquilo que combina com a gente, com aquilo que tu tem para nós, que a gente tenha consciência, Pai, e faça com consciência, sabendo que não é esse o caminho, sabendo que a gente pode tomar um caminho melhor. Nos ajuda a identificar as crenças limitantes na nossa vida e a trocar por crenças fortalecedoras, possibilitadoras, que a gente possa já agir como se a gente gostaria, se a gente já fosse, como a gente gostaria de ser, como aquilo que na verdade tu nos chamou, princesas amadas do Senhor, mentalidade de rainha, de governo, de poderosas. Obrigada por tudo, Senhor, nós te amamos, nós dependemos completamente de ti, Senhor. Sozinha nós não conseguimos, sozinha é muito pesado, o fardo fica pesado. Então nós te entregamos tudo nessa noite, Pai, nossos sonhos, os nossos pensamentos e o nosso fardo também, Senhor, porque cada uma de nós aqui sabe os dias que tem vivido. E eu declaro um novo tempo na vida da Thalita, da Clarice, na minha vida e de cada um que está ouvindo essa aula. Em nome de Jesus, amém. Amém, que linda! Ô, Glória! Amém, minha linda, muito obrigada. Deixa eu parar aqui.